E aí outra coisa importante que a gente conversou ali, não existe só criança autista, porque a gente não vai chegar aos 18 anos e matar todo mundo, ou aos 12. Essas crianças virarão adolescentes, com os seus problemas, a gente fala um pouquinho disso, e esses adolescentes virarão adultos, eles estão vivendo mais, a expectativa de vida melhorou, graças a Deus. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com crianças que vão ter um problema na puberdade, adolescentes, que já é uma fase difícil de transição da pediatria para a idade adulta. Imagina só, se ele já tem uma dificuldade de comportamento social, e depois da adolescência para a idade adulta. Questões de emprego, relacionamentos familiares, tudo isso são questões que têm que ser trabalhadas. Então não existe só a criança autista, você tem um indivíduo com transtorno de espectro autista que vai viver e precisa de suporte. Vê aí pra gente, Fernandão. Mas aí a gente cai nisso aí, pessoal. Prevalência. Nas últimas décadas, como o senhor falou, há uma conscientização melhora do método diagnóstico, algum fator ambiental, a gente não sabe por quê, mas o diagnóstico aumentou muito, professor. Era cerca de 1 para 100 crianças no espectro autista antigamente em qualquer lugar do mundo, era isso que a gente tinha. E agora, se você for no CDC, está 1 para 36. A gente até brinca, é bom a gente falar rápido, porque até o fim da nossa fala já vai estar 1 para 35, talvez 1 para 34, 1 para 33. Por isso que eu falo rápido, gente, é só para não ter mais autista no mundo. Estou brincando. No Brasil, a gente não tem dados precisos, a gente aponta uma estimativa de 1 para cada 54, mas é bem interessante que no ano passado, sai nesse ano, a estatística do ano passado, o censo de 2020 não saiu por causa da pandemia, a gente teria hoje diagnosticadas no Brasil 2,5 milhões de crianças com transtorno de espectro autista. Esse é o dado do IBGE, dado do Ministério da Saúde. Então a gente sai de algumas centenas de milhares para 2,5 milhões e contando, e crescendo. Só uma perguntinha. A distribuição dos pacientes com espectro autista digamos, proporcional à população ou é diferente, por exemplo, se você considerar o Nordeste? Não, ela é diferente por um motivo, aonde tem acesso à saúde, que é lá aquela primeira questão. Então, óbvio que no Sudeste você tem mais como, e depende de quais são os critérios que você utiliza diagnóstico. A estatística do CDC de 33, eles estão investigando, eles estão procurando muito. Você vai para a China, 1 para 5, 1 a 5 para 100, não é 1 para 33. Quer dizer, então, você depende do critério diagnóstico que você tem. Isso ainda é uma grande discussão. Mas, sem sombra de dúvida, há um aumento diagnóstico, a gente não sabe exatamente por quê. A gente acha que esse excesso tem questões desde o jurídico até o social, mas existe alguma coisa, algum fator ambiental. Há poucos, no ano passado, falou-se muito no CDC sobre o uso de plástico de mamadeira, não sei o que teria um produto de degradação. O CDC e o FDA já disseram que não foi isso, não é isso, mas está acontecendo alguma coisa. Do mesmo jeito que a puberdade está cada vez mais nova, tem mais gente com transtorno do espectro autista ou que se enquadra em alguma coisa semelhante. Existe isso, a gente não sabe o porquê. A gente está correndo atrás para tentar descobrir. Eu nasci numa cidade pequena, Porto Velho, Rondônia, minha querida Porto Velho. E eu lembro, melhor, na verdade eu não me recordo de ter alguém com comportamento atípico nessa cidade, na fase em que eu nasci, né? Colegas de turma do primário, os colegas da igreja, os colegas do Colégio Dom Bosco, não via isso não. Quando muito, um pouquinho mais agitado que os outros, mas absolutamente normal. Participava do grupo, cantava, fazia tudo que os outros faziam. Então, tempos diferentes. Quem sabe os tempos atuais possa, digamos, precipitar essa manifestação mesmo. Possivelmente, é predisposição. A gente sabe que tudo na vida, em medicina, tudo é nature and nurture, né? É genética e ambiente. Então, está acontecendo alguma coisa? Está. Acho que é um excesso, acho que há algumas discussões, a gente tem coisa a ver, mas há um aumento. Eu me formei, eu entrei na faculdade em 84. Nunca tive um colega com transtorno de espectro autista. Meus filhos estão com perto de 30 anos, já tinha um ou outro, mas não existe hoje, você vai entrar, se eu for a Porto Velho hoje, numa escola média, tem um por turma, em Porto Velho.